Nosso último conteúdo foi sobre matrizes. Quer saber se ficou alguma dúvida, se vocês tentaram fazer o exercício, se querem repassar alguma coisa. Então, a gente pode começar então o nosso conteúdo da aula de hoje, que são data frames e listas. Bom, vou compartilhar minha tela para a gente começar então. Ô, Rafael, não Data seria bom frames. você reforçar? Oi? Carmen? Eu acho que a minha internet está ruim, né? Você pode repetir, Melhorou? Carmen? Não, eu ia Ouvindo falar para agora. você reforçar aquela situação do cadastro lá para os certificados. Ah, tá, tudo bem. Eu vou abrir agora. Deixa eu compartilhar minha tela. Já comecei a ver isso também. Classroom. Lembrete, então, está aqui no Classroom uma postagem que o Marcel colocou aqui em todas as turmas sobre emissão de certificados. Então, vocês devem receber um e-mail da gestão acadêmica, da Secretaria Acadêmica do Princípios, com algumas instruções e um link para vocês fazerem a matrícula formal nesses cursos que vocês estão fazendo, seja de R ou de Python, independente se é turma 1 ou turma 2. E a gente só vai conseguir emitir o certificado para quem se inscrever no curso conforme foi encaminhado aqui nesse e-mail. Então, mesmo que vocês estejam aqui na turma e tudo mais, para a emissão do certificado certinho, pela Fiocruz, a gente precisa dessa inscrição, de acordo com essas instruções. Então, você já pode ir se adiantando com isso, separando os documentos que eles pedem, fazendo o processo, para que assim que o curso acabar, seja de R ou Python, a emissão do certificado de vocês não demore mais do que o necessário. Peço atenção aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente também, sobre os documentos, e-mail. Para fazer o acesso nessa conta, que a gente vai fazer via Fiocruz, né? A gente usa o mesmo acesso e a senha que a gente está usando para acessar os dados do Big Data? Ou Acho que sim, acho que seria bom. Que tenha da plataforma, a gente tem o acesso da plataforma de dados, né? Mas eu não sei se a gente tem que criar uma nova conta ou esse mesmo acesso funciona também. Eu acho que uma nova conta. Eu não estou muito familiarizado com esse processo da campus virtual, mas acho que é uma nova conta. Se puderem usar o mesmo e-mail, o mesmo nome de usuário, isso facilita para a gente na hora de achar quem é quem. Mas, se não me engano, é uma nova conta. Se vocês tiverem alguma dúvida no processo, igual essa sua, Angélica, eu vou pedir para você colocar ela aqui no chat, que aí eu vejo com alguém, como o Sérgio, por exemplo, deve estar mais por dentro de como que isso é feito. O próprio Marcelo. Obrigada. Aí postem a dúvida aqui no chat, aqui embaixo, fazem um comentário com a pergunta, aí eu peço para o pessoal dar uma atenção. O Marcelo, o Sérgio, alguém que está lidando diretamente com essa parte da inscrição, certificado. Para a aula de hoje, então, vamos aqui nas atividades, material da aula 3, nossa terceira aula. Tem aqui nossa pasta do Drive. E hoje nós temos dois notebooks para cobrir, né, data frames e lists, e temos uma base de dados no formato CSV. A gente vai falar dela daqui a pouco. Então, vou abrir aqui o notebook, o data frames, número 6.
No caso de vocês, peço que façam a cópia, né, aqui no file, save a copy no Drive, para vocês poderem modificar, fazer alterações, anotações, né, lembretes, personalizar o notebook, sempre útil. E vou falar agora sobre os data frames. O que é um data frame, como que a gente cria, selecionar elementos, ordenar, fazer também alguns exercícios. Eu acho que o data frame no R, ele é a estrutura de dados mais útil, né, que existe. Se não for mais útil, pelo menos é a que a gente mais usa. Basicamente, o data frame no R é o que mais se assemelha a um banco de dados, ou uma tabela, uma planilha. É o que a gente usa na prática para fazer para desenvolver uma pesquisa, né? Eu tenho uma base de dados, eu quero calcular algumas estatísticas, eu quero criar alguns gráficos, quero estudar a relação entre variáveis, enfim, geralmente esses dados que eu quero trabalhar, estudar, a gente carrega eles no R como um data frame. Esse é um formato mais utilizado. E, basicamente, ele é formado por linhas e colunas. Então, a gente pode pensar numa planilha mesmo do Excel, linhas e colunas. Lembra um pouco aquela lógica da matriz, só que a diferença principal do data frame para a matriz é que essas colunas elas podem ter diferentes tipos de elementos. Lembrando, né, a matriz, olha ela toda numérica, ou toda de texto, ou toda de verdadeiro e falso, por exemplo. E já o data frame pode ter uma coluna com texto, outra coluna com números, outra coluna com fator, e por aí vai. Então, realmente é o que mais se assemelha a um dado que a gente tem de um questionário, por exemplo, onde a gente tem textos, a gente tem perguntas que são respondidas com números, algumas são inteiros, outras são decimais, enfim. Então, ele é a estrutura que melhor se adapta a essa lógica de diversas variáveis seguindo diversos tipos, numéricas, texto, lógicas, fatores, né, várias categóricas. E uma outra diferença importante do data frame para a matriz é que as colunas desse data frame são obrigatoriamente nomeadas. Essas colunas a gente pode chamar elas de variáveis também. Então, qual que é a forma mais convencional da gente criar um data frame? A forma mais convencional é com esse comando chamado data frame. Então, o que eu estou fazendo aqui é criando o data frame com essa sintaxe, está aqui, eu selecionei, e jogando isso para um objeto que eu quis chamar de DF. Como eu sempre falo, poderia ser outro nome, tá, gente? Teste, Rafael, enfim. O nome do objeto não importa. Eu quis chamar DF, para lembrar, né? DF data frame, mas o nome do objeto não importa, né? Só lembrar o que ele significa depois. E o comando que vai criar, então, o data frame, esse data.frame. E como ele é criado? A gente coloca primeiro o nome da variável da coluna. Então, coloquei aqui ID, nome, sexo, por exemplo. Em seguida, os dados que essa variável vai receber. E como que eu coloco os dados? Aí depende do tipo de variável que eu estou criando. Por exemplo, essa ID é uma variável numérica. Então, eu posso fazer com vetor. Coloquei aqui o C de combine, lembrando lá das aulas anteriores. E criei um vetor aqui de 1, 2 e 3. O nome já é um vetor também, mas um vetor de textos. Então, eu coloco o C de combinar, mas eu coloco entre aspas os textos. Já o sexo é um vetor também de textos, mas como o masculino e o feminino se repetem, eu posso fazer um fator. Aí o sexo é armazenado internamente como fator, com aquelas vantagens que eu falei na aula passada, de ser a leitura mais rápida, ocupar menos espaço.
Então, a gente executando esse código, pedindo para imprimir depois, a gente vai ter a criação do data frame e o resultado dele aqui na tela. Então, aqui, ó, Cloud. Então, imprimiu aqui na tela. Data frame de 3 linhas por 3 colunas, 3 linhas por 3 variáveis. E aqui ele apresenta, né, o nome da variável, da coluna, o tipo dela, variável numérica, double, né, caractere, fator, CT de factor, fator, e o resultado aqui do nosso data frame. Uma maneira interessante de inspecionar um data frame no R é com esse comando str, estrutura, né, estrutura. Onde ele vai falar, bom, DF é um data frame com 3 observações, 3 variáveis, tem a variável ID, a variável nome, a variável sexo, o tipo de cada uma delas, os primeiros registros. Esse str ele é bem útil, né, no R para fazer essas coisas. Se fosse um data frame com muitos valores, a gente pedisse para imprimir tudo na tela, ia inundar aqui a tela do R, do notebook, no caso. Então, esse str ele dá uma visão geral do data frame. Quantas observações, quantas variáveis, e os 6 primeiros valores de cada variável. Dá uma resumida interessante, mais rápida. WhatsApp. Sabendo disso, a gente já consegue fazer um exercício. A gente pode criar um data frame com os filmes que a gente mais gosta, colocando algumas variáveis, como nome, o diretor, o ano de lançamento. Vou deixar aqui alguns minutos para vocês fazerem isso. 2 minutos. Seguindo algo parecido aqui. Eu teria aqui o nome do filme, uma variável. Outra variável seria ano de lançamento. Outra variável, diretor. Outra variável, por exemplo, ator principal. Rafael? Oi, pode falar. Elemento data, como é que é tratado? Como? Elemento data? De datas, Tá, exatamente. de data. Quando vocês vão fazendo, eu vou criar um elemento data aqui. Esse exemplo, bem lembrado já. Também está importante. Assim, vetor de data. Então, se a gente quiser armazenar datas nesse data frame, um dos modos de fazer isso é a gente primeiro criar um vetor com as datas, preferencialmente nesse formato americano, onde a gente tem o ano, traço, mês, traço e o dia depois. E em seguida, a gente aplica a esse vetor de texto, né, esse comando chamado asDate. Ele vai converter, ele vai interpretar nessas datas, que estão como texto, e armazenar aqui dentro como data. Qual é a vantagem da gente guardar esses valores como data e não como texto? A gente consegue fazer contas com eles, por exemplo. Quantos dias a gente tem entre uma data e outra? Vou fazer assim. Data de nascimento 1. Depois eu vou explicar o que é esse cifrão aqui.
nos data de nascimento 2, por exemplo. Você vai fazer uma continha para a gente, para dividir isso. Você consegue calcular intervalos, somar, fazer operações em geral. Essa que é a vantagem de guardar datas como datas. Essa é a forma mais convencional de a gente fazer isso. Dá para fazer também de outras formas, colocando a data em padrão nosso, né? Dia, mês e ano. Aí a data pode estar aí por extenso ou não. Trabalhar com data é sempre mais complicado, né? Porque a gente tem várias formas de escrever uma data. Então, a mais rápida é a gente escrever no formato americano e o R já entende e converte. Para colocar no formato brasileiro, a gente tem que fazer algumas adaptações. Se alguém tiver interesse, eu posso mostrar isso mais para o final da aula, para a gente ver todo o conteúdo. Voltando... Só Tem mais um alguma dúvida, detalhezinho, por gente? favor. Oi. Eu criei um elemento aqui, um campo aqui, tipo assim, eu estou fazendo meus experimentos aqui, onde eu coloquei data, e eu coloquei como se fosse um valor de salário. Quando eu usei quando eu usei decimais, e eu peço para dar um str dentro desse objeto DataFrame, ele faz um arredondamento para cima. Ele não mostra o valor exato, tipo eu coloquei, sei lá, 8.500,75. Ele apresenta 8.501. Entendeu? Ele não está trazendo os valores corretos como foram definidos. Uhum. Esse é o comportamento da função str mesmo. Já. Ela imprime alguns valores na tela e ela tende a arredondar os valores para caberem mais valores em tela. Mas, a princípio, não vejo por que os dados deverão estar armazenados no DF, no DataFrame, com a mesma quantidade de casas decimais. Aqui é um teste aqui. Variável numérica. Eu testei aqui fazendo a busca direto com o elemento aqui, ele vai o valor certo mesmo, isso é uma característica da str, né? Entendi. Vou fazer algo semelhante. Aqui está com todas as casas decimais, 4. Aqui está arredondando. 2. Talvez tenha um parâmetro para você arredondar em menos casas decimais. Eu nunca precisei usar isso, eu teria que olhar o help dessa função. É necessário. Voltando aqui, então, ao exercício, eu criei aqui um DataFrame simples, com 2 simples. Eu coloquei aqui um vetor de texto, o título, Ponte do Rio Quai, 7 dias de maio. Aqui é um título de filme, aqui vai ser outro. 2 diretores, David Lean e John Frankenheimer. E aqui usa o ano de lançamento dos dois. O importante aqui é que essas variáveis são texto, então a gente coloca como aspas. Essa aqui é numérica, então a gente digita o ano, o valor, né, sem aspas, né, para entender como número. Poderia, como o Jairo falou, né, colocar em vez de ano de lançamento, a data exata de lançamento. Aí eu usaria essa estrutura que a gente colocou aqui em cima, as dates. Aí a gente vai ter o nosso data frame. Ok, pessoal? Uma dúvida nessa prática? Alguém não conseguiu fazer? Tranquilo? Acho que uma outra característica importante do DataFrame é que ele admite ter valores faltantes, algo que na matriz, por exemplo, não dava, não conseguia ter isso. Então, por exemplo, eu acrescentei mais um filme nesse DataFrame, o voo da Fênix, o Aldrich, mas vamos supor que eu não saiba o ano de lançamento desse filme. Eu posso colocar esse texto aqui, NA, N maiúsculo, A maiúsculo.
esse NA é uma palavra reservada no R, eu não consigo fazer outras coisas com isso. Ao digitar NA, o R automaticamente vai saber que é um valor faltante, um non available, um dado não disponível. E ele vai considerar isso em tudo que ele fizer em seguida, contas, seleções. Lembrando, né, para quem já estudou na estatística, tem métodos estatísticos que não podem ter valor faltante, outros admitem a existência de valores faltantes. É importante a gente colocar isso nos data frames do formato correto. Por exemplo, eu não sei o ano de lançamento, vou colocar aqui 0, por exemplo. Isso em algum momento vai dar problema, principalmente se a gente fizer uma conta. Então, é importante a gente colocar NA. A gente colocou NA para o R saber que esse valor é desconhecido, é faltante. Quando a gente cria o data frame com esse NA dentro do vetor, né, no caso, ele continua sendo um vetor numérico, double, mas o NA, ele interpreta o NA, o R já interpreta esse NA como um valor faltante, não como um texto, por exemplo, ou algo parecido. Tem uma mão levantada, pode falar? Dá para usar esse NA mesmo se for qualquer tipo de variável? Então, tipo, se tivesse um nome faltando, eu não lembro o nome desse filme, eu não lembro, sei lá, o autor, Sim, o diretor sim. desse filme. Aí põe NA da mesma NA, forma. da mesma forma. Eu criar, por exemplo, um filme todo NA. Eu não sei nenhum dado sobre isso. Vai ter NA em todos os vetores. NA e NA. Dá para usar também assim. E é legal quando a gente usa NA, por exemplo, quando a gente pede o sumário, o summary desse objeto filmes. Ele vai falar para cada variável com estatísticas. Título e diretor são textos, então ele não fala exatamente a estatística. Ele está apenas algumas informações, a classe, né, o modo, o tamanho dela. Mas nas variáveis numéricas, por exemplo, ele dá algumas estatísticas. Valor mínimo, o primeiro quartil, mediana, o segundo quartil, a média, terceiro quartil, o valor máximo e quantos NAs eu tenho nessa variável. Os valores faltantes eu tenho nessa variável ano. Então, isso vai ser importante. É importante saber, né, quantos NAs a gente tem. Isso que eu estou colocando, gente, criando um data frame dentro do próprio R. Eu venho aqui no notebook ou no RStudio, assim, eu vou criar um data frame manualmente, digitando, né, linha por linha. Para um conjunto de dados pequeno, como esse daqui, alguns fios, algumas coisas pequenas, dá para fazer assim. Nada impede. Mas isso, a gente sabe que isso não é muito usual. A gente dificilmente vai trabalhar com... Dificilmente não, mas poucas vezes a gente trabalha com data frames pequenos. A gente costuma trabalhar com tabelas que têm lá uma centena de dados, uma dezena de colunas, algumas centenas de linhas. Seria impraticável a gente ficar digitando isso aqui dentro, né? Primeiro porque a gente enxerga o data frame meio que contrário, né? A variável como se a gente virasse a cabeça, né? Pensando no Excel, assim, a gente tem um título e a sequência de títulos, diretor e a sequência de diretores, nomes, né? Então, variável e os valores. É um formato não muito amigável para a gente digitar muitos valores. E o R não dispõe de por padrão, ele não dispõe de um lugar para você criar uma planilha, né? Como se fosse uma planilha, e digitar vários valores, uma grande quantidade de valores. E eu entendo que o R optou por não ter essa estrutura, porque existem programas que já fazem isso muito bem. Então, o desenvolvimento do R acabou focando mais na importar esses dados, que estão em algum outro formato,
do que você digitar o dado dentro do próprio R. Por exemplo, no SPSS dá para fazer isso. Tem as duas abas, aí você digita, consegue digitar as variáveis ali dentro do SPSS, por exemplo. Mas o R não quis se dedicar a isso, e eu concordo com essa decisão deles, acho. Faz muito mais sentido a gente usar um editor de planilha, né? Um editor de planilha eletrônico, um Excel, um LibreOffice, digitar os valores ali dentro e exportar. Então, do que a gente tentar digitar dentro do PopoR, ainda mais nesse formato. Então, o que é recomendado nesse caso é a gente digitar o dado em alguma planilha, no Excel, por exemplo, exportar esse arquivo como CSV e a gente importa esse arquivo posteriormente no R. O recomendado exportar em CSV, porque é mais fácil, mas existem formas também do R importar arquivo do Excel, importar arquivo do SAIS, do SPSS, arquivo DBF, enfim. Tem um canivete suíço de formatos que o R consegue importar. Mas acaba que esse arquivo CSV é o formato mais simples, mais convencional, mais rápido. Qualquer lugar exporta, qualquer lugar importa. Então, ele acaba sendo mais recomendado. Quem nunca ouviu falar, esse formato CSV, ele é bobagem. O formato CSV, ele é um arquivo que vai ter essa cara aqui. Um arquivo CSV de brincadeira aqui. A gente consegue abrir ele em blocos de notas, aqui, um bloco de notas diferentes, mas ele vai ter, por exemplo, a variável 1, uma ponto vírgula, por exemplo, variável 2, ponto vírgula, variável 3. E aqui eu vou ter os valores. 10, 4, 5. Então, no Excel, eu consigo criar uma planilha normal, e quando eu exporto para esse formato chamado CSV, ele vai criar um arquivo de texto com um conteúdo parecido com esse daqui, onde vai separar cada coluna com vírgula ou ponto vírgula. A gente escolhe, é isso daí. E colocar os valores, né? Então, vem o primeiro valor, ponto vírgula, segundo valor, ponto vírgula, terceiro valor, ponto e vírgula. Esse aqui eu deixei em branco. Então, eu tenho, assim, no Excel, 10, uma célula em branco e outra célula preenchida, 15, por exemplo. Aí o R já vai entender que isso daqui vai ser um INSE, um NA. Rafael, Oi. cara, desculpa eu estar atrapalhando o tempo todo, é que eu estou tentando localizar aqui como é que faz para levantar a mão e eu não consigo acessar nessa ferramenta, tá? Eu não sei onde é que levanta a mão aqui, por isso que eu estou falando o tempo todo. Só uma dúvida aqui. Se você puder me mostrar, eu agradeço também. Uma pergunta que eu quero fazer é conexão com No banco de dados. No Reactions tem um raise hand. Aqui eu tenho um clap e eu tenho um thumbs up, só tenho essas duas. No meu aparece no Reactions esse raise hand. Pois é, não aparece para mim aqui. Conexão com banco de dados. Digamos que eu tenho uma base de dados em Postgres ou em próprio MySQL. Tem como fazer uma conexão direto no banco de dados para buscar essas informações? Tem. Mais avançado, mas vou deixar essa recomendação aqui. Possíveis conexões. Eu, particularmente, uso muito isso. É bem, bem útil. Essa página aqui, db.rstudio.com, que lista os principais conectores entre o R e banco de dados. Não são todos, aqui tem os principais, mas se você usar um banco de dados mais diferentão, talvez aí tem que procurar um específico para ele. Está demorando para abrir, não sei porquê.
Mas o R tem conector para SQLite, MySQL, Postgre, MongoDB, Elasticsearch, que não é banco de dados, mas não, enfim, mas tem conector. Vou colocar essa página, não sei porque não está abrindo. Vou deixar isso aqui no chat, para vocês olharem. Quem tiver interesse em trabalhar com banco de dados no R. A utilidade disso, gente, para o caso, é quando você tem uma base de dados muito, muito, muito grande. Quando eu leio esse arquivo CSV que eu estou falando aqui, esse arquivo vai para a memória do computador, memória RAM. Tem dois tipos de memória no computador, né, basicamente. A memória de disco rígido e a memória RAM. E tudo que a gente lê de dado vai para essa memória RAM. E ela tem um limite. Realmente, os computadores hoje têm 6 GB de RAM, 8 GB, 16 alguns notebooks. Então, são memórias mais comuns. E se eu tiver uma base de dados extremamente grande, isso não vai caber na memória RAM do computador. E aí começa a ser interessante a gente ter esse dado dentro de um banco de dados, que é um formato que você armazena o dado dentro do disco, e aí o R vai interagir com esse dado dentro do disco, sem subir esse dado para a memória. Por exemplo, nos índices que a gente tem aqui na plataforma, lá, milhões de nascimentos lá no Sinasc. Se a gente subir aquela base inteira do Sinasc para a memória, ou a gente tem um computador gigantesco, e mesmo assim não seria muito eficiente, acaba ficando lento, ou a gente acaba usando uma estratégia, seja um banco de dados tradicional, SQL, SQL, ou um banco de dados NoSQL, MongoDB, Elastic, um índice de busca desses. Né? Mas a questão é, quando o dado é muito grande, a gente não dá conta de subir memória e acaba recorrendo a esses bancos de dados. Coloquei lá no chat, né, para vocês. Aí, voltando, então, ao CSV, então, quando a gente salva isso no Excel, pede salvar como, exportar como CSV, ele vai criar um arquivo desse tipo. Aí, por que ponto e vírgula? Se eu tivesse aqui uma variável de texto, e aqui eu colocasse um texto, o nome é Rafael. Eu colocasse o geógrafo, por exemplo. Os campos são separados com ponto e vírgula. Então, o R vai entender isso daqui como um texto, essa sequência. Se eu separasse os campos por vírgula, algo assim, o que vai acontecer? O R ia tentar entender que isso daqui é uma variável, isso aqui é uma outra variável. Então, no português, na língua portuguesa, é muito comum a gente separar essas colunas em ponto e vírgula. Aí tem alguns recursos, né? Você poderia colocar entre aspas, ele já entende que é texto, mas aí são casos específicos. Mas, em geral, é recomendado, em geral, em línguas latinas, francês, português, espanhol, a gente separar variáveis em ponto e vírgula. Então, nós temos o CSV que você criou no seu Excel, ou alguém te enviou, por exemplo, e a gente quer ler esse arquivo CSV no R. Uma tarefa bem comum, bem típica da gente fazer. O comando que a gente vai usar isso é o read.csv. O que esse comando aceita como argumento? File, onde a gente vai falar o endereço desse arquivo. E reader, onde a gente fala, onde informa para o R que a primeira linha desse arquivo é o cabeçalho, é o nome das variáveis. Se eu colocar esse reader false, ele entender que esse var01 não é o nome da variável, mas um valor mesmo. O resto é numérico, ela é texto, então ele ia entender tudo como texto, ia dar problema.
Então, a gente coloca líder true. Esse CSV que a gente vai usar aqui na aula, ele é separado por vírgula. Então, eu posso usar esse comando vid.csv desse jeito. Se a gente estivesse com um CSV separado por ponto e vírgula, aí eu colocaria esse número 2 aqui. vid.csv 2. Aí o R já entende que o separador não é mais vírgula e é ponto e vírgula. Então, se eu colocar o CSV 2. O que vai acontecer agora? Eu quero importar esse arquivo, que é separado por vírgula, então, CSV. Se eu mandar executar esse bloquinho agora, ele vai falar que o arquivo não existe. No caso específico nosso aqui da aula, a gente está usando o Google Colab. Então, eu preciso colocar esse arquivo dentro da estrutura do Google Colab. Eu preciso subir esse arquivo para lá. Fazer um upload lá para a nuvem do Google, para esse notebook conseguir importar. Isso a gente faz clicando, se não me engano, nessa pasta. Isso. A gente clica aqui nessa pastinha e vamos aqui nesse upload. Então, a gente vai ter que vir aqui na aula, no Google Drive da aula, baixa o arquivo do computador, faz o download dele. Provavelmente eu já tenho esse arquivo, mas vou baixar de novo. Eu baixei para o computador e agora eu vou subir ele de novo. Vou aqui no upload. E subo o arquivo. Aí ele vai subir esse arquivo para o Google Colab. Ele vai lá para a nuvem. Um lembrete importante, esse arquivo vai ficar lá enquanto a gente trabalha. Enquanto a sessão está ativa. Depois ele é apagado. Então, não criem arquivos aqui dentro ou subarquivos sem ter cópia dele em algum outro lugar. Consegue subir 70 GB de arquivo aqui dentro. Tem bastante espaço. Demora um pouco, né? Estou subindo um arquivo de 6 megas. Então, agora já estou vendo no meu arquivo, aqui dentro da estrutura do Colab. Aí eu colocando barra no nome do arquivo, já deve funcionar. Não. Tirando a barra, ele já entende. A barra está aqui dentro. Isso, gente, é usando o Google Colab. Vocês instalaram o R no computador de vocês, no RStudio, que é o modo mais convencional da gente usar o R, é só colocar, é só ter esse arquivo no computador, e aqui a gente colocaria o endereço dele. Está em C2 barra documentos, barra alguma coisa, o nome dele. Aí você já acha o arquivo. Ou usaria um projeto do RStudio, também isso facilita achar também os arquivos. Mas aqui no Google Colab a gente tem que usar essa lógica. Sobe o arquivo, e aí ele fica dentro dessa pasta e a gente aponta para ele. Então, o vid.csv ele fez a leitura do arquivo e jogou o resultado dessa leitura para um objeto, que eu chamei de Synasc. Quando eu peço o str, structure do Synasc, ele imprime aqui embaixo essa informação, né, que tem 223 mil linhas, observações no arquivo, 10 variáveis. Seria impossível a gente sair digitando isso daqui. E aqui a gente tem as 10 variáveis e o tipo delas. Isso aqui é um valor inteiro, peso, valor numérico. Se tivesse texto, ele ia falar para a gente também. E aí a gente já consegue fazer coisas mais práticas com isso agora, né? A gente tem um dado real agora na tela. Tem um dado Synasc do ano 2017, no Rio de Janeiro. Um arquivo reduzido, né, que a gente usa aqui no curso. Não é o Synasc completão, mas já dá para a gente fazer algumas coisas legais.
E para a gente conseguir fazer essas coisas legais, a gente tem que aprender a manipular um pouco, trabalhar um pouco com data frame. Antes disso, tem uma dúvida? A Carla está dando uma dica aqui do head. Por exemplo, eu quero ver os primeiros registros carregados dentro desse data frame. Eu posso usar head de cabeça. Cabeças sinais. Ele vai imprimir para a gente na tela os 6 primeiros registros desse data frame. Ah, mas eu queria ver os 10 primeiros. Eu coloco vírgula 10. Então, fazer os 10. E eu posso fazer também, em vez de head, tail, de cauda. Aí vai mostrar para a gente os últimos 10 registros. É legal, é interessante fazer isso para ver se o R importou, né, o data frame direito. Se o que você via lá no Excel está parecido com o que você dentro do R. Né? Está parecido. É mais ou menos o que eu esperava. Então, é bom fazer esse STR, né, head, depois de importação, para verificar se a importação deu errado. Por exemplo, se eu errasse aqui, eu achava que era ponto e vírgula, mas não vírgula, aí isso aqui já ia ficar diferente. Ih, caramba, juntou tudo. Tem vírgula. Então, vou colocar como consigo ter coisas mais interessantes. Importação correta, né, do data frame, estou vendo ele direitinho aqui, a gente pode fazer algumas coisas. Então, é importante a gente conseguir selecionar, por exemplo, um elemento do data frame, selecionar uma variável específica dele. E a gente faz isso com um cifrão. Faz isso com esse cifrão, que digita aqui no teclado. Shift 4, geralmente. Por exemplo, eu quero calcular a média da variável peso. Então, primeiro eu falo qual que é o data frame, o Synapse, coloco o cifrão e o nome da variável, conforme está aqui, peso. Antes disso, poderia colocar assim, só Synapse em peso. Eu vou imprimir na tela todos os valores do peso. Então, estou acessando exatamente, especificamente, a variável peso. Aí eu quero calcular a média desse cara. Então, vai ser o comando min de média. Só que, se eu não colocar esse argumento VNA, que eu vou falar aqui daqui a pouco, ele não vai conseguir calcular a média. O resultado da média vai ser NA também. Por que acontece isso? Dentro dessa variável peso, eu tenho valores faltantes. E quando eu somo um valor faltante com algum número, ele vai dar faltante, porque eu estou somando uma coisa que não existe. Então, eu preciso especificamente falar do R para ele pular esses NAs no cálculo da média. Então, quando ele for somar, né, para fazer o numerador, ele remove esses caras, aí o denominador vai mudar também, você vai ter um registro. Então, primeiro, ele remove os NAs para calcular a média. O que é completamente diferente, gente, da gente atribuir zero na média. Zero nos valores faltantes. Aí a média está errada. Como ele está faltante, então eu não considero eles para calcular uma média. Para calcular uma média, eu vou fazer qualquer estatística. Então, sabendo que tem valores faltantes na variável peso, você pode até fazer aqui em cima um summary. Peso tem 2 NAs, parto tem NA, tudo não tem NA. Então, eu já fico sabendo que eu vou precisar remover os NAs para fazer as estatísticas em geral. Ô, Rafael,
Acho interessante falar que o R ajuda a completar, caso a pessoa não lembre qual é o nome da variável certinha. Quando você coloca o cifrão ali, ele já mostra todos os nomes de colunas. Após o Legal, cara. sinal. Isso no Google Colab, na RStudio, outras interfaces, a gente digita aqui o variável, o objeto, né, o data frame. Coloca o cifrão, ele geralmente mostra quais variáveis existem ali dentro. Então, eu não lembro exatamente o nome da variável, mas começava com RA, por exemplo. Aí eu começo a digitar ali dentro, ele mostra quais variáveis tem esse texto. Peso. Está aqui peso. Posso clicar, ele completa para a gente. Mas o summary também vai dar o nome das variáveis. Eu tenho um outro comando também. Se eu quiser saber o nome das variáveis, posso usar names, sinais. Names vai imprimir o nome das variáveis, especificamente. Também pode ser útil. Aqui o cálculo da média poderia ser de padrão, mediana, alguma estatística dessa. Outra operação comum é a gente criar um outro data frame menor, com elementos do primeiro. Por exemplo, aqui eu tenho todo o Synapse, estou considerando. Aí eu quero criar um outro objeto, outro data frame, que sejam apenas nascimentos com peso menor ou igual a 1.500 gramas e que seja parto 2, que, se não me engano, é cesárea. Então, eu coloco. Vou usar o comando subset. Subset de subconjunto. Essa função toma como argumento o data frame original e como que eu vou fazer esse filtro. O que eu estou fazendo que são filtros. Quero peso menor ou igual a 1.500 e parto igual a 2. Igual, né? Seja igual a 2. O que isso vai dizer para a gente? Olhando aqui a coluna, a variável peso, isso tem agora a gente com peso menor que 1.500, menor ou igual, e parto igual a 2. Desse jeito. Porque eu usei o E. Esse recém-nascido precisa ter peso menor ou igual a 1.500 e, necessariamente, parto igual a 2. Se eu colocasse o ou seria com a barrinha assim em pé. Aí eu já estou selecionando outro cenário. Pessoas que tenham peso menor que 1.500 ou que o parto seja 2. Esse cara aqui, ele tem um peso maior que 1.500, mas o parto é 2, ele entra. E aqui no comecinho, aqui, esse daqui, por exemplo, o peso dele é menor que 1.500. Então ele vai entrar, mesmo que o parto seja 1. Então, quando eu alterno as possibilidades, eu coloco o E, a pessoa tem que ter as mesmas características ao mesmo tempo. Tem que ter essas características ao mesmo tempo. Poderia, por exemplo, ser peso menor que 500, sexo igual a 3, que é feminino. Sexo igual a 1, masculino. Então, 2 terceiro feminino. Então, são formas da gente criar um subconjunto de dados. Isso pode ser útil para algumas comparações que eu vou mostrar daqui a pouco. E pode ser útil também a gente ordenar o data frame. Por exemplo, quando a gente faz esse data frame, ele está do jeito que veio, né, lá do Excel, lá do arquivo CSV. Mas eu posso querer ordenar, por exemplo, a ordem, né, das linhas, dos registros, do menor para o maior para alguma variável. Como que a gente faz isso? A gente vai usar essa estrutura aqui. Eu vou criar um objeto chamado Synapse 3 a partir do Synapse 2, esse cara que eu criei aqui em cima. Só que eu quero esse Synapse 2 ordenado.
eu vou usar colchete, coloco o comando order, de ordenar. Ordenar segundo quem? Segundo a idade da mãe. Só que eu quero decrescente. Aí eu coloco menos na frente. Então, é uma estrutura mais complexa. Já tem aqui o colchete, order. A order é uma função do R, então eu coloco entre parênteses. Se eu quero decrescente, eu coloco menos. Só que eu estou ordenando linhas, mas eu quero ver todas as colunas. Então, essa vírgula, e aqui depois é em branco. Aí eu vou estar ordenando pela idade da mãe em decrescente. Se eu quisesse crescente, eu posso tirar esse menos. Aí está agora em crescente. Rafael, normalmente o colchete é usado para fazer seleção, né? Por que nesse caso usa colchete? Só por curiosidade. Nesse caso, o colchete, que é feito para fazer seleção, ele faz a seleção ordenada. O order vai dar um resultado e, a partir desse resultado, que ele vai selecionar as linhas. É como se eu pedisse para o R, pegue primeiro a linha 10, depois a 8, depois a 1, depois a 15. Eu informo para ele a sequência ordenada, para ele selecionar e me dar o resultado ordenado. Entendi. Obrigada. Então, o order ele vai falar qual que é a sequência ordenada. Então, primeiro é a posição 15, depois é a 3, depois a 4. Aí eu passo esse vetor de posições para a seleção. Aí o resultado disso é o dataframe já ordenado. Mas, assim... Oi, pode falar. Se a gente quiser uma ordenação composta, por exemplo, está dando aí ordem decrescente da idade da mãe, mais ordem crescente, sei lá, do peso, e sim, porque você pode fazer ordenações com mais de um campo, sendo que Sim. digamos, em ordem crescente, ordem decrescente, ou etc. Aí isso é feito dentro do comando da função order. Aí eu coloco aqui uma vírgula, coloco Sinasc 2, número de consultas, por exemplo. E aqui vai estar em formato crescente, né? sem menos. Aí primeiro ordena pela idade da mãe, depois pela consulta, vai fazendo essa ordenação conjugada, né? Com mais de uma variável. Por exemplo, dentro do 45, aí tem 1, 2, até chegar no próximo do 10 da manhã. Mas isso, gente, isso apenas ordena os dados. Na hora de calcular as estatísticas, fazer os gráficos, enfim, isso não vai alterar em nada. Isso muda a ordem que os dados são guardados dentro da DataFrame. Tem um resultado prático muito maior. A não ser que você queira realmente ver o DataFrame ordenado para entender algum padrão, procurar alguma lógica que tenha. E a gente vai exercitar agora algumas coisas com DataFrame, com esse exercício aqui, que é com o DataFrame de Sinasca, aquele original, a gente vai criar outros dois. Um com nascimentos das mães, com menos de 40 anos de idade, e outro com os nascimentos de mães com mais de 40 anos de idade. Que é 2 DataFrames. Em seguida, eu quero calcular o peso dos recém-nascidos nos dois. Vou deixar alguns minutinhos, da 11h01, umas 11h03, 11h05, para vocês fazerem isso. Vai fazer um subset, né, dos dois DataFrame.
de um mesmo data frame, criar outros 2 data frames, e calcular a estatística média do peso dos 2 data frames. Dá uma olhada aqui como que eu propus a resolução desse exercício. Eu vou criar um objeto chamado -40, que vai ser o subset do Sinarsky, onde a variável idade mãe é menor ou igual a 40. Um outro objeto chamado +40, onde a idade mãe vai ser maior que 40. Então, eu tenho 2 objetos. E aí eu calculo a média do peso, da variável peso, no objeto -40, e na outra linha eu calculo a média da variável peso no objeto +40. Aí eu vou ter aqui a média das crianças que nasceram de mães com menos de 40 anos é 3,179 kg, e das crianças que nasceram de mães com mais de 40 anos é 3,112 kg. E eu coloquei aqui de brinde um teste estatístico, né? Teste T, teste de diferença das médias. Aí eu passo para ele as 2 variáveis de peso. Aí ele mesmo calcula a média e faz a estatística T, né? O valor. E segundo ele, a diferença das médias é estatisticamente significante, a 1%. Isso aqui eu coloquei de brinde, tá, gente?
Eu já estou entrando em aula de estatística, que é outra coisa. Abaixo eu coloquei, gente, alguns links úteis também, que lá no Betacamp, alguns livros, conteúdos adicionais. Só alguma dúvida sobre DataFrames? Uma questão específica? Eu tenho só uma curiosidade. Meu grupo trabalha muito com SPSS. O procedimento é mais ou menos o mesmo, né? Só que o tipo de arquivo que muda, né? No SSV. Você tem alguma orientação de como é que faz? Tem. Vou colocar aqui embaixo só um bloquinho de código. Para o SPSS, a gente vai precisar usar um pacote. O pacote é um assunto da próxima aula. A gente vai falar sobre Então, um se pacote. você quiser falar na próxima, pode falar na próxima, não tem problema. Não, eu posso só deixar a dica, né? A gente usaria um pacote chamado foreign, de estrangeiro, né? E dentro desse pacote tem um comando chamado read.spss. E aqui no file também, a gente coloca o endereço do arquivo do SPSS, .sav. Basicamente funciona assim. Aí ele importa o SPSS. E esse pacote foreign, ele tem funções para importar vários formatos, pode ser de outras pessoas também. Tem read DBF, um formato ainda bastante comum, para dados de saúde, né? EPINFO, SPSS. Mas para usar esse pacote tem que baixar ele antes, não é? Como é que é? Tem que instalar ele antes. Vou fazer algo assim. Package install. Isso é uma máquina assim, com R novo, né? Teria que instalar, depois carregar o pacote. A gente poderia fazer assim. A instalação é feita uma vez só. É só convocar o pacote, né? Carregar as funções dele. Posso abusar e fazer mais uma pergunta? Pode, você comenta. É porque a gente tem uma base de dados imensa em que a gente usou efeito de desenho, que foi uma amostra complexa. E eu me lembro que quando a gente fez o primeiro estudo em 2011, a gente não conseguiu usar o R, porque o R não tinha, na época, um pacote que permitisse análise incorporando efeito de desenho, mas agora eu sei que tem. E a gente está indo a campo agora com a segunda onda desse estudo nacional. E eu tinha vontade de começar a usar o R nas análises, porque toda análise passada a gente usou o SPSS. Você saberia dizer qual é a... Olha, acho que você vai estar falando aí, em geral, de amostras complexas. Né? Isso. Você vai ter peso. Isso, tem peso, fez desenho, tem um monte de coisa. Isso. Aí tem um outro pacote, que é o Survey. Esse pacote Survey vai ter toda uma estrutura para você trabalhar com pesos. E a gente usa isso aqui na plataforma, naquela pesquisa da PNS. Uhum. A PNS, quem não conhece, é um inquérito, né? Uma pesquisa, a pesquisa nacional de saúde é uma amostra complexa. Ela tem pesos e a estimação... Sabe se ela tem efeito de desenho também, Rafael? Aí eu já não sei. Pode perguntar. O problema na época era o fato da gente ter usado o efeito de desenho, porque a gente seleciona primeiro os hospitais e depois as mulheres. Né? Então, a gente tem cluster e depois o indivíduo. E aí, quando você faz esse tipo de amostra, é recomendado usar o efeito de desenho por causa da diferença na variância, né? Você tem a variância inter e intra-cluster, que é diferente, enfim. Eu me lembro que, na época, o problema não era nem o peso, era o efeito de desenho. Eu vou perguntar para o estatístico da plataforma, o Carlos, que ele conhece mais as bibliotecas. Mas o legal aqui da PNS é que a gente colocou os notebooks para o cálculo dos indicadores.
Então, a gente mostra, né, como que essa biblioteca Survey ela funciona. As abrangências, aí a gente começa aqui as estimações. Aqui, ó. Cria o plano amostral, os extratos, os pesos, toda essa... A Regiane fez uma observação aqui. Eu sei, Regiane, eu quero exatamente saber qual é o pacote que usa. Por isso que eu estou perguntando a ele se é na própria Survey ou se tem alguma outra. Eu olharia primeiro o Survey. Você está especificando, chama? Efeito de Desenho? Chama design effect em inglês. Né? Ah, não. Gugada. Assim, desculpa, que isso não tinha nada a ver com a aula, né? Estou te atrapalhando. Mas provavelmente ele faz. Alguém já teve esse problema antes? Fiz aqui que a pessoa fez isso. Então, provavelmente faz. Okay. Vou pedir um favor para você, coloca essa dúvida para a gente lá no Classroom. Tá bom. E aí eu peço para o nosso estatístico te responder especificamente, né, como que é isso. Tá bem. Coloca aqui uma dúvida e ele responde para você. Vou te dar um link, né, algo mais certinho. Obrigada. A Carmen fez um lembrete aqui, acho que eu fiz bobagem, coloquei install packages. Install packages. Install packages. Bom, tem muito mais coisa, né, sobre o data frame, muita possibilidade, mas acho que esse é o básico, o mais importante, né? A gente acessar variáveis e calcular estatísticas em cima delas. Visto o data frames, a gente pode passar então para o outro conteúdo, que são as listas. Então, nesse notebook, a gente vai ver o que são essas listas, como a gente cria uma, seleciona elementos, um exercício. E, conforme a Rebeca colocou aqui, né, parabéns, chegamos nesse ponto do curso, vocês já devem estar familiarizados com uma série de objetos diferentes do R. A gente tem vetores, matrizes, data frames, então já dá uma série de recursos, né? A gente colocou aqui um lembrete, o que são esses principais objetos do R, vetores, matrizes, data frames. E agora a gente vai falar de listas. E para que serve uma lista? A lista no R ela pode ser entendida como vetor. Só que eu consigo armazenar dentro desse vetor, dessa lista, né, diferentes estruturas de dados, com diferentes comprimentos, características e tipo. Então, a gente colocou aqui uma figurinha comparativa. Vetor de um elemento, vetor de vários elementos, data frame, que tem vários tipos, a matriz tem só de um tipo, mas vários. E a lista ela acaba sendo uma sequência desses outros objetos. Uma forma que eu pensei de explicar isso é a gente pensar em um trenzinho, mas um trem com vagões, e cada vagão desse trem ele vai ter ele é de um tipo. Então, o primeiro vagão é um vetor de texto, o segundo vagão é um vetor de números, o terceiro vagão é um data frame, que a gente criou agora há pouco, o quarto vagão do trem é uma matriz, sendo que esse vetor não tem nenhuma propriedade comum com o data frame, com aquela matriz, são coisas diferentes. Então, cada vagão vai ter uma coisa diferente ali dentro.
Posso ter vários vagões com vetores diferentes, aí outro um data frame. Cada vagão vai ser um tipo de dado diferente. E aqui a gente já tinha uma lista pronta. Eu tenho, por exemplo, o primeiro vagão dessa lista, o primeiro componente dessa lista é um data frame, com 6 observações, 8 variáveis, blá, blá, blá. Outra posição da lista, o outro vagão, é uma sequência de números, vetor de números. A terceira posição dessa lista, o terceiro vagão, é uma sequência de números de 1 a 5. Então, tem coisas bem diferentes armazenadas nessa lista de objetos. É como se fosse uma lista de objetos. Poderia falar assim também. Como que a gente cria essa lista? Deixa eu apagar aqui os outros. Vou chamar a lista de L maiúsculo, por exemplo. Aqui eu vou usar o comando list. E aí eu vou ter, na primeira posição, 2.5, na segunda posição, uma coisa lógica, aqui. Na terceira posição, um vetor de números de 1 a 5. Como é que está aqui? Eu tenho. Então, a primeira posição é esse 2,5, a segunda posição é o true, e a terceira posição é o vetor de 1 a 5. Se a gente pedir algumas características nessa lista, eu vou falar, é uma lista, e a lista tem tamanho 3. Não é o tamanho dos elementos, mas o tamanho da lista. É uma lista com 3 posições, 3 elementos. É um trem com 3 vagões. O peso de cada vagão, o tamanho de cada vagão, vamos colocar assim, ele não é considerado nesse length. Eu estou contando quantos vagões eu tenho na lista. Eu posso pedir também a estrutura dessa lista. Aí eu vou falar, é uma lista de 3 elementos. O primeiro dele é um numérico, de valor 2,5. O segundo é um elemento lógico. O terceiro é um inteiro, um vetor de 1 a 5. E, sabendo disso, a gente pode fazer um primeiro exercício. A gente dá aqui um data frame. Observa o data frame, a matriz e o vetor que a gente colocou aqui. Cria uma lista contendo esses 3 objetos. É mais ou menos o que a gente usou aqui. Né? Só que aqui a gente vai colocar, em vez da criação de cada um deles, o nome do objeto. A gente tem que executar nesses 3 blocos para depois fazer o nosso bloco de criação da lista. Como que a gente faz isso? Vou dar um nome para esse resultado, exercício 1, por exemplo. L exercício 1. Vou usar o comando list. Aí eu coloco, a primeira posição vai ser esse data frame, def1. A segunda posição vai ser esse n1. E a terceira posição vai ser esse outro objeto, d1. Aí eu vou ter agora a nossa lista. Nossa doideira, né? Primeira opção é o data frame. Tá aqui o data frame. Segunda posição, 2. Está aqui a matriz. Terceira posição, está aqui o vetor. Se a gente pedir a estrutura, né, dessa lista, aí vai ter essa característica. Né? Primeira posição, o data frame, com essas características. A segunda posição é esse cara aqui, é uma matriz, inteiros. A terceira, são os números. Só que, por enquanto, eu estou falando de posições. A posição 1, posição 2, posição 3. Só que, às vezes, pode ser complicado de lembrar que a posição 1 é o data frame, a posição 2 é a matriz, só pela posição. Então, é interessante de criar uma lista
com nomes, uma lista nomeada. Aí eu escrevo, né, o que está ocupando cada posição. Dou um nome, né, para cada posição. E a gente faz isso assim. Comando lista novamente, só que eu coloco o nome igual, depois o data frame, por exemplo. Então vai ser dados igual o objeto do data frame, vírgula. O outro nome igual e a matriz que eu estou usando. Por exemplo, aqui, estou criando um data frame novamente, chamado L, só que eu quero que a primeira posição chame A, a segunda posição se chame B e a terceira C. Então, a posição A, a posição B, a posição C. E a gente pode também nomear depois esses names. Né? Aqui tem um exemplo de mais coisas, a gente está nomeando ele depois. E uma coisa interessante que muda, né, o uso dessa estrutura. Eu quero usar o data frame que está dentro dessa lista. Eu quero usar o vetor que está dentro dessa lista. Eu vou usar, então, isso daqui, dados continentes, dados, underline, continentes, cifrão, para acessar o objeto da lista. E se fosse um data frame, eu colocaria cifrão de novo o nome da variável. Então, o objeto lista, aí aqui dentro eu estou acessando uma determinada posição dessa lista, determinado componente, um vagão dessa lista. E se ele tiver variáveis, aí eu vou acessar a variável desse componente, dessa lista. Então, é um coringa assim, bem interessante no R. Eu consigo ter vários tipos de dados, né, de objetos, dentro de um objeto só. Inclusive, eu consigo ter uma lista de listas. Aí a coisa fica mais complicada ainda de entender, mas pode ser útil para algumas coisas. No exercício, para a gente praticar um pouco isso, dê nomes para elementos da lista criada no exercício anterior. Como a gente faz isso? Vou dar nomes para cada um deles. Da lista. Tá. Do exercício, não da aqui em cima. Então, os nomes das posições dessa lista é dado por esse vetor. Nome 1, nome 2, nome 3. E aqui nessa estrutura eu consigo usar essa lógica que eu falei. Né? Aqui é o nome da lista. Aí eu vou pegar o data frame, e dentro desse data frame eu quero a variável idade. Aí eu consigo calcular uma média, por exemplo. A lista, o data frame que está dentro dessa lista, e a variável que está dentro desse data frame, que por sua vez está dentro da lista. Como que a gente faz isso? Para selecionar elementos de uma lista. A gente tem várias formas de fazer isso. Uma forma comum são os colchetes. Então, eu quero o terceiro elemento da lista. O nome da lista, colchete, a posição, fecha colchete. Aí uma forma mais comum, né, em vários casos, é acessar o objeto guardado na posição específica da lista. Aí a gente acaba usando dois colchetes ou esse cifrão que eu estava mostrando antes. Por exemplo, eu quero acessar o quinto elemento do vetor armazenado na lista L. Então, eu quero acessar aqui o quinto elemento desse vetor aqui. Quero esse cara. Aí eu coloco cifrão, e a posição dele.
e aqui a posição do elemento que eu quero acessar. Como é um vetor nomeado, eu posso colocar a posição ou o nome do elemento da lista. Ou o cifrão, que eu acho que é mais simples de usar, né? Mais intuitivo. Nome da lista, objeto lista, cifrão e a posição que eu quero. O cifrão vai funcionar bem para listas nomeadas, né? O nome é C. Aí eu consigo acessar. Se a lista não tiver nomes, aí eu realmente preciso usar o cifrão. Outro exercício, com base na lista criada no exercício anterior, retorna o nome e altura da quarta linha do primeiro componente da lista. Retorna o nome e altura da quarta linha do primeiro componente da lista. A gente faz isso. A lista, o componente, né, meus dados, aí eu quero o nome, né, a variável nome, eu quero o quarto nome. A mesma coisa para a altura. Na variável altura, eu quero o quarto, a quarta posição. E criado uma lista, a gente pode criar, fazer outras coisas com elas. Pode combinar listas e modificar as listas, por exemplo. Seja essa lista que é L, novamente, eu quero remover um pedaço dessa lista, uma posição, eu quero apagar ela. Não quero mais ter esse a posição A, né, que é igual a 2,5. Eu atribuo a essa posição um valor nulo. Nulo. Não é o NA, que é isso. Nulo. Nulo. Isso vai remover da lista essa posição A, que era 2,5. Então, antes era uma lista de tamanho 3, agora passa a ser uma lista de tamanho 2. Posso também combinar listas. Eu tenho a lista 1 e a lista 2. Várias coisas diferentes aqui. Então, uma constante, né, π. Aí o R já vai entender. Isso aqui é o π, 3,14. Eu quero combinar duas listas. Uso aquele carinha. Toda aula a gente usa, que é o C de combinar, combine. Combina a lista 1 com a lista 2. E cria a lista 3. Mas se a gente fizer de outra forma, fizer lista 1, lista 2, a gente vai ter uma lista de listas. É uma coisa mais complicada, né? Na posição da lista 3, na posição 1, eu tenho uma outra lista com 4 posições. Na posição 2 da lista 3, eu tenho outra lista com também outras 4 posições. É diferente de ter uma lista com 8 posições. Rafael, não sei se é porque eu estou muito acostumada com banco de dados, eu estou com uma certa dificuldade de entender qual é a vantagem de usar listas, quando que se usa listas e não banco de dados, não data frame. Vou dar um exemplo, uma possibilidade para isso. Daqui a pouquinho. E outra coisa útil é um list, que é explodir a lista. Eu quero agora ter uma lista de listas e agora eu quero explodir os valores dela. Aí vai gerar uma sequência de coisas aqui, uma forma de vetor. Aqui tem um exercício que a gente deixou, né? E antes do exercício, então, eu vou falar sobre a sua pergunta. Para que serve essa lista? Essa estrutura complexa, né? Que eu posso ter várias coisas diferentes dentro do mesmo objeto. A lista é muito usada no R quando a gente cria uma função. Uma função no R, ela retorna sobre o resultado. Eu mando o R executar alguma coisa e ele dá um resultado. O problema é que algumas funções elas retornam mais de um resultado.
por exemplo, aquela lá no outro notebook, aqui nos data frames, eu fiz um teste estatístico, o teste T. E o teste T não vai dar um resultado. A estatística T é tal. Ele vai dar a estatística T, com p-valor. Ele vai dar várias coisas, né, sobre o teste T, várias informações. Mas vai fazer um outro teste aqui. Vou fazer aqui um exemplo. Teste. Fiz um teste T de duas distribuições e tenho aqui um objeto chamado resultado. Quando eu imprimo esse objeto, ele tem várias informações. Ele imprime de um jeito organizado. Mas eu consigo acessar esses resultados, né, do teste isoladamente. Eu posso colocar o cifrão e ver, por exemplo, alguns elementos. Isso daqui é uma lista. Por exemplo, p-valor vai ser um número. Esse cara que está aqui. Já o nível de confiança, provavelmente, vai ser um vetor. Dois valores. Então, o R, a utilidade das listas por R, que eu vejo, é principalmente quando você cria funções ou utiliza funções. Aí eu consigo navegar dentro dos resultados de um teste estatístico, por exemplo, que é uma função, e acessar valores específicos, sem ter que ficar copiando e colando aqui do print do teste. Um modo importante. Pensando em banco de dados especificamente, não é muito comum, mas algo que poderia fazer também é você ter um objeto, que seria o banco dados, que vai ser uma lista. É o seguinte, você vai ter aqui, na primeira posição, por exemplo, a tabela em si do banco de dados, e na segunda posição da lista, o dicionário de variáveis. De forma que, quando você passar esse objeto banco de dados para alguém, se salvar isso para alguém, já vai junto, tanto os dados quanto o dicionário. Seria interessante também ter algo assim. Pode ser interessante. Entendi. Tá bom. Obrigada. Mas é uma ideia interessante, mas eu nunca vi isso sendo usado. A gente pode estar tentando uma coisa bem legal agora, ou não é muito usual. Poderia passar também banco de dados, poderia ter várias tabelas. Tabela 1, tabela 2. Dentro desse objeto banco de dados. E lá no final, o dicionário de dados de todas as tabelas. É um objeto bem interessante, bem organizado. Já que você deu esse exemplo agora com tabela 1, 2, 3, se eu tenho, por exemplo, dois bancos de dados, que eles têm uma variável que é comum e eu quero relacionar os dois bancos usando essa variável comum como variável-chave. Tem um comando específico para isso, porque isso não seria uma lista, né? Na verdade, eu estou criando um novo data frame a partir da junção de dois data frames diferentes e tem uma variável que identifica, né, cada registro e eu quero linkar esses dois bancos. Tem algum como? Deixa eu criar.
bagunçando com o notebook, colocando misturado. Fazer esse TF1, data frame. Aqui eu vou colocar ID, CPF da pessoa, por exemplo. Tá. C. Aqui eu vou ter um outro data frame. Um D, novamente. 1, 2, 3. Aqui eu vou ter idade. Uma coisa assim. Eu quero, então, juntar esses dois caras, considerando o ID, né? CPF. Uma coisa que identifique, Ô, né? Rafael, Os DF2, registros o no livro. segundo ali. DF2. Obrigado, cara. Não. Uma forma é o comando merge, que eu não uso há muito tempo. Eu tenho usado outro comando, mas vou tentar fazer aqui também. Vai ser df1, df2, by ID. Se não me engano, ele vai funcionar. Df. Funcionou. Merge, então seria um comando mais simples para fazer isso. Aí o único cuidado, então, é identificar corretamente qual é a variável comum nos dois bancos, né? Exatamente. Se Tem essa algum variável... Desculpa. Se essa, é importante o seguinte, essa variável tem o mesmo tipo, né? Se ela é numérica aqui, ela precisa ser numérica no outro também. Ou se é texto em cima, tem que ser texto na outra também. E, se possível, tem o mesmo nome, ID e ID. Fica mais fácil. A gente tem que colocar assim, by X, ID, by Y, ID maiúsculo, por exemplo. Aí aqui teria que ser ID maiúsculo. Acho que assim vai funcionar também. Não, já não dá. Aqui é texto, né? Aí ele vai entender, né? Mas colocando com o mesmo nome fica mais simples. Né? Tem algum outro cuidado que, por exemplo, no SPSS, quando a gente faz o MERGE, além de ter que ser igualzinha, ela tem que ser o mesmo tamanho, mesmo nome, mesmo tudo, ela tem que estar ordenada no mesmo sentido. Então, por exemplo, se for uma numérica, tem que estar todos em ascendente ou descendente na hora de fazer o MERGE. Tem esse tipo de cuidado aqui também, não? Não. O Não, R ele tá. não... Ele não... Não exige requer isso. isso. E ele Não aceita exige nome isso. diferente desde que você informe qual é o nome em cada base. Isso. Ok. Uma diferença interessante aqui é que esse merge ele acaba fazendo o que a gente chama de left join. É o seguinte, ele vai considerar todos os elementos do F1 e só os que ele achar no DF2. Uhum. Por exemplo, se eu não tivesse esse terceiro elemento aqui no DF2, mas tivesse um quarto elemento, não tem 3, mas eu tenho 4. O que isso vai mudar aqui? Ele achou só 2 em comum. Uhum. Até ele faz um inner, que a gente chama de inner join. Uhum. Um inner join. Porque ele só pega junta só a que tem os interseção. dois, né? Exato. Okay. Em alguns momentos é útil a gente fazer a interseção pela esquerda ou pela direita, né? Que é todos os elementos do DF1 e mais o que ele achar do 2. Ou todos do 2 mais o que ele achar no 1. Aí a gente acaba usando um pacote chamado dplyr,
E ele tem um comando chamado left join para fazer isso. Aí tem o left join, tem o right join e o inner join, se for parecido com isso. Tem até o full join também. Aí ele vai trabalhar com a interseção dos conjuntos de várias formas. Né? Mas o inner join pode, talvez atenda a maior parte dos casos, aí a gente consegue fazer com R básico, sem usar pacote. Mas interseções mais complexas, aí eu recomendo usar o pacote dplyr com essas funções, left, right e full join. Legal saber. Qual que é a diferença quando você falou do left join, eu entendi que ele fazia inner, né? Que é o que tem comum nos dois, e a right seria o full, mas tem alguma outra? Eu entendi errado. Não, o left ele vai pegar todos do df1 e colocar também o que ele achar do df2. Certo. Que é o que está right, left, esse aqui Sim, é o left, esse sim. aqui é o right. Né? O right vai colocar todos do df2, só o que ele achar do 1. O inner join... Que no fundo os dois vão fazer o que tem em comum nos dois, né? Tanto o left quanto o right vai pegar... Mesmo você começando da esquerda ou da direita, ele só vai pegar aqueles que tem nos dois, né? A diferença, vou executar aqui para a gente conseguir visualizar isso. A diferença é que ele vai, o que não achar, ele mantém no banco e coloca missing para as variáveis. A estrutura é um pouquinho diferente. Por exemplo, o 3 eu não tenho, aí eu não consigo achar ele aqui. Aí ele coloca a idade NA. Quando você fez sem usar o deploy, não aparecia esse NA, né? Você Não disse aparecia. que era... Não, entendi. Quando faz sem usar esse pacote... Tá, entendi. Entendi. Obrigada. Legal, gente. Interessante. Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo que a gente já viu, né? Lá de vetores até agora. Coisas mais práticas. Na aula que vem, a gente vai falar de visualização de dados. A gente vai usar um pacote para fazer gráficos. Aí vocês vão entender melhor o que é esse tem um nome, dois pontos, uma função, o que é um pacote. Isso aqui não é um pacote. É a função que não vem de um pacote, isso aqui é uma função que vem de um pacote. A gente vai falar mais sobre isso. Vai ficar mais claro. Bom, pessoal, a gente viu na aula dos data frames listas. Não sei se tem alguma dúvida. Se não tiver dúvida, a gente já pode encerrar a nossa aula e aguardar vocês na segunda-feira, na próxima segunda. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, entre uma aula e outra, pode postar lá no Classroom também. É isso, tá bom? Obrigada, Rafael. Não é nada, gente. Coloquem as dúvidas que vocês tiveram hoje lá no Classroom, aquela do efeito de desenho. Do efeito de desenho, que eu aprendi com o Carlos. Mais alguma outra que eu esqueci agora qual que era. Coloquem lá que a gente busca. Tá bom, gente? Tá joia. Ótimo, obrigada, Rafael. Tchau, pessoal. Boa semana.